Rapaziada, terminou o Botafogo 0, Cruzeiro 3, resultado muito ruim pro Botafogo no Newton Santos, que ainda segue como líder do Campeonato Brasileiro, mas eu diria que para vocês que é um resultado completamente inaceitável para a realidade atual que vive o Botafogo. Eu sei que muita gente vai falar que foi só mais uma derrota, que vale 3 pontos, aquela história toda, e realmente foi só uma derrota do Botafogo, vale apenas 3 pontos ali no campeonato como qualquer outra derrota, mas é um jogo que o Botafogo não pode perder da forma que perdeu hoje pro Cruzeiro. Porque assim, a atuação do Botafogo foi muito ruim no jogo de hoje. Foi uma atuação apática. Uma atuação de um time de uma jogada só. Chegar na lateral, inverter a bola, Damian Soares da intermediária cruzar, do outro lado o Savarino tentar fazer, cortar a jogada pro meio e finalizar, o Marçal fazer algum cruzamento. Era só esse o jogo do Botafogo. Pouquíssimo repertório e facilmente marcado pelo time do Cruzeiro. Bom, desde o primeiro minuto do jogo, o time do Cruzeiro já demonstrou que viria para cima do Botafogo. Os primeiros minutos de jogo no Newton Santos é algo assim marcante no time do Botafogo. O time sempre começar muito forte em cima do adversário, marcando pressão, não dando espaços, e não foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Pelo contrário, foi o Cruzeiro que começou em cima do Botafogo. O Cruzeiro que começou pressionando o Botafogo. Com certeza, o técnico Seabra do Cruzeiro, que é um técnico assim realmente diferenciado, é um cara que consegue fazer o time do Cruzeiro jogar um bom futebol, conseguiu fazer o Cruzeiro ser bem competitivo nessa temporada. Um ótimo time do Cruzeiro também pra gente ressaltar, o adversário que teve hoje, o Botafogo, um time muito bem treinado pelo Seabra. Era um time que sabia sair trabalhando lá de trás, quebrar com facilidade até a marcação pressão do Botafogo. O Cruzeiro sempre encontrava o homem livre. O Botafogo subia para fazer aquela marcação pressão, 1 para 1, o Cruzeiro quebrava com facilidade. Em momento algum do jogo o Botafogo conseguiu roubar essa bola do Cruzeiro e colocar a defesa do Cruzeiro em dificuldade. Pelo contrário, toda vez que o Botafogo estava subindo a marcação pressão, o Cruzeiro ia lá e conseguia sair jogando até com uma certa facilidade. Foi assim que saiu o primeiro gol. O Botafogo foi marcar em cima, a marcação desajustada. O Cruzeiro consegue encontrar o homem livre, gira a bola, encontra a jogada e o Lucas Alter acaba tendo o azar de fazer o gol contra. Eu sempre costumo dizer aqui com vocês, o jogador ruim é o tipo de jogador que ele sempre vai ter azar. Quando o jogador é bom, você sempre vai falar, pô, teve sorte, a bola bateu nele e entrou. Não é sorte, é competência. E no caso do Lucas Alter é incompetência. Mas tem coisas que acontecem às vezes, tem coisas ruins que vêm pro bem. Agora, deixa mais escancarado a urgência do Botafogo de buscar a contratação de um zagueiro, assim, urgente, para ontem. O Botafogo precisa contratar um zagueiro para chegar e ser titular, porque o Lucas Alter não tem condições. Ele faz o gol contra no lance, uma bola que talvez não iria pro gol. Ele vai lá, coloca a bola para dentro das redes, tentou afastar, afastou errado, colocou a bola para dentro do gol. E o Cruzeiro, que já merecia esse primeiro gol porque era superior ao Botafogo, fica mais tranquilo na partida. O Botafogo com a formação hoje extremamente modificada, um time realmente misto, colocado em campo pelo técnico Arthur Jorge. Ele coloca o Fernando Marçal, ele coloca a dupla de volantes que para mim não fez um bom jogo hoje, o Danilo, o Tietê. O Tietê vem de uma sequência de jogos que ele não consegue ser competente quando ele atua de volante e tenta suprir o que faz o Marlon Freitas. Ele não consegue, é um jogador que ele não dá volume de jogo pro Botafogo, não consegue trabalhar em inversões, não consegue ajudar tanto na marcação também como ajuda o Marlon Freitas, então ele não preenche espaço e não consegue ser produtivo. Colocou o Damian Soares na lateral direita, sentiu o Damian Soares hoje para baixo assim fisicamente, não conseguindo acompanhar como ele acompanha em outros jogos, e também faltou apoio ofensivo para o Damian Soares, porque o Arthur Jorge coloca o Oscar Romero, que hoje foi um jogador a menos dentro de campo. Do primeiro ao último minuto, o Oscar Romero fez um jogo muito ruim quando ele esteve em campo, não conseguiu ser produtivo, não conseguiu criar uma jogada. O jogador realmente ali que vem se mostrando nesses últimos jogos com a camisa do Botafogo, pode calar a nossa boca, um jogador água de salsicha, pouco acrescenta. Não faz por onde, não faz uma jogada diferente, não consegue encontrar um passe, não consegue ser participativo no jogo e não deu apoio para o Damian Soares, como por exemplo dá o Luiz Henrique quando está em campo. Então a sobrecarga fica muito ali também. E o Cruzeiro, um time muito bem azeitado, muito bem ajustado, mas o Botafogo hoje podemos também dizer que facilitou a vida do Cruzeiro, porque um escanteio pessimamente cobrado pelo Oscar Romero entrega o segundo gol para o Cruzeiro. Transição rápida, contra-ataque. Tem aquela bobeada, aquela pataquada da zaga do Botafogo, um fica olhando pro outro e o Lautaro Dias vai e faz o gol. Mas foi um Cruzeiro que o tempo todo no jogo, até quando o Botafogo teve suas oportunidades no primeiro tempo, o Cruzeiro
era muito seguro de si nas suas ações, um time que sabia o momento certo de atacar, sabia o momento certo de segurar um pouco mais a posse de bola, um time com boa qualidade técnica, um bom refino técnico, e o Botafogo com muita dificuldade para jogar sem os seus pontas, né? O Botafogo tá sem o Júnior Santos, que tá machucado, que é o jogador de velocidade lá no ataque, na frente, dá muita opção de jogo. Com o Luiz Henrique no banco de reservas, você perde o último resquício de velocidade que você tinha no time, porque o Savarino ele não é veloz, mas não é veloz, ele não consegue imprimir a velocidade que tem o Júnior Santos, que tem o Luiz Henrique. Então assim, esse foi um erro na escalação do Botafogo, mas a gente entende que com certeza, segundo a fisiologia, tinha que poupar o Luiz Henrique, que ele nem aguentar a sequência de jogos, tinha que poupar alguns jogadores e poupou. E o resultado foi pior do que era esperado, porque porra, o Botafogo, beleza, perder pro Cruzeiro até poderia perder, mas 3-0 é feio, 3-0 é feio. E aí no segundo tempo, o Arthur Jorge faz as substituições, o time fez o primeiro tempo horroroso, teve uma, duas oportunidades, mas, sabe, não foi aquelas chances absurdas. Ele faz algumas substituições, ele coloca o Alan, que entra muito bem no jogo. O Alan é um jogadoraço, vai fazer muita diferença positivamente para esse time do Botafogo. Jogador consciente, com a bola nos pés, jogador com uma pegada muito firme de marcação, fez um grande jogo o Alan. Ele coloca o Luiz Henrique para tentar a reação. E coloca o Hugo, que fez um jogo assim que, mais uma vez, tá explicado o porquê o Hugo foi jogado completamente de escanteio no time do Botafogo. O cara não tá conseguindo dominar uma bola. O Hugo tinha como uma das suas principais valências, virtudes, a velocidade. Talento, sabe? Tá pesado o Hugo, não tá conseguindo ter a velocidade que ele tinha outrora com a camisa do Botafogo. Perdendo na velocidade para todo jogador do Cruzeiro. E aí, o Botafogo no segundo tempo, completamente improdutivo. O Botafogo chegava e buscava cruzamento. Buscava lateral, buscava cruzamento para a área. E não era nem aquele cruzamento que o Botafogo tá chegando na linha de fundo e cruzando. Como por exemplo, quando tem o Cuiabano, ele utiliza muito, ataca o espaço o tempo todo. A gente sabe que o Marçal não tem a mesma velocidade do Cuiabano. O Marçal foi outro que fez um jogo muito ruim, muito abaixo, muito fraco. Falhando defensivamente, não acrescentando nada ofensivamente. E o Botafogo sentiu muita falta do Cuiabano para fazer jogadas de ultrapassagem, para ter o fôlego também lá no ataque, dar peso ao ataque do Botafogo. Não tava. E o Cuiabano fez muita falta no jogo de hoje. E mesmo no segundo tempo, o Botafogo com as substituições, o Cruzeiro bem postado, o Botafogo não conseguindo. Quando conseguiu, o Cássio fazendo uma partida absurda e espetacular. E o Cruzeiro sabia o caminho das pedras, que é marcar o Botafogo alto. Ainda mais com a configuração que estava dentro de campo. Forçar o erro do Botafogo. Recupera a bola. Cara, quando eu vi o Cruzeiro todo postado para fazer a marcação alta, aquela marcação, a expressão em cima do Botafogo, o jogo já estava 2-0, eu falei, cara, nesse mesmo lance é muito capaz deles roubarem a bola, fazerem um gol e não deu outra. Roubaram a bola e fizeram um gol em cima do Botafogo, um golaço barreal. E aí depois, né, 3-0, só terminar o jogo, mas o Cruzeiro foi muito superior na partida, o tempo todo consciente, e o Botafogo, um time que hoje faltou brilho, faltou mais sangue nos olhos, mas eu senti, claro, alguns jogadores cansados, tirando o Alan, que entrou muito bem, e o Igor Jesus, que em alguns momentos se movimentou bem, conseguiu prender a bola no campo de ataque, mas não conseguiu ser decisivo e fatal no jogo, e o Tiquinho Soares, que conseguiu articular alguma coisa, mas nada assim de absurdo. Hoje todo o time do Botafogo foi mal, foi abaixo e mereceu perder, mereceu a derrota. Vamos ver como é que foi essa derrota do Botafogo pro Cruzeiro. Uma derrota dolorida pro torcedor. Mas estava configurado, né, rapaziada? Você olhando ali o início do jogo, um Botafogo com o Alter já começando mal, levando esse drible aí do Lautaro Dias. Um Botafogo dando muito espaço para os jogadores de meio do Cruzeiro jogar. Matheus Henrique, Matheus Pereira, jogadores com qualidade técnica acima da média. E se você der liberdade para esses caras, eles vão dominar o meio de campo, vão fazer o jogo acontecer. E o Botafogo demorou demais para perceber isso. Demorou demais para perceber isso. O Cruzeiro até me parecia, além de mais ajustado dentro de campo, com mais vontade nesse jogo de hoje. Tentativa de chute do Tietê, mas uma bola fraca, né? De fácil defesa aí pro Cássio. Tietê não vem de uma boa sequência de jogos, principalmente quando ele joga de volante. Aqui o gol, né? O William aparecendo livre. E aí o Lucas Alter rebate mal. Não sei se essa bola ia no gol. E o Lucas Alter vai lá e faz o gol contra. E aí, porra, complica ainda mais, né?
Esse William, lateral do Cruzeiro, é muito bom jogador. E aí o Lucas Alter tentou cortar e colocou pra dentro das redes. O Cruzeiro balançou muito bem a defesa do Botafogo nesse lance. Eu sabia que essa dupla de volante do Botafogo não conseguiria ter a pegada necessária, cara. E o Arthur Jorge acabou. Claro, vai poupar pro jogo de terça-feira mais complicado. O Botafogo que não conseguia ser perigoso e contundente como é na maioria dos jogos, principalmente jogando em casa. Uma boa bola aí do Tiquinho pro Igor Jesus. Poderia ter saído gol. Ó. Mas o Igor Jesus ele não conseguiu colocar na direção ali do gol de fato. Esse tipo de cruzamento me irrita de uma forma. Vocês não têm noção, cara. Esse tipo de cruzamento que você devolve a bola pra zaga, devolve a bola pro goleiro. Você chega na posição ali do campo que você pode trabalhar melhor a jogada e faz. Ai, cara, é irritante. Chute aí do Matheus Pereira. Cruzeiro mais consciente quando tava indo pro ataque. O John cobrando da defesa do Botafogo, mas pelo visto não adiantou muito não cobrar. Defesaça aí do Cássio. Depois o Tiquinho chuta a bola. Tudo bem que a bola veio mais em cima dele, mas é uma defesa difícil. Tem goleiro que leva assim gol nesse tipo de lance. Aí tem uma briga, discussão, braço pra lá, braço pra cá. Cartão pra um, cartão pra outro. Esse lance aí do Tiquinho Soares, ele buscou o passe no Igor Jesus, mas ele poderia ter, sei lá, né, cara, tentado a finalização nesse lance. Ó, foi uma das poucas possibilidades ali. Tudo bem, tentou ali fazer o passe, né, pro Igor Jesus, que chegou atrasado. E esse lance aqui é sacanagem, cara. Porque, tipo assim, era uma jogada controlada do Damian Soares, ele ficou reclamando com o Matheus Pereira. O jogo continuou rolando, cara. O Lautaro Dias foi lá e fez o gol. Inacreditável. Tipo assim, ele ganhou a jogada, ó. Ele ganhou a jogada. No chão, o Matheus Pereira percebe o Lautaro Dias livre. Pô, o juiz não apitou nada. Segue, o jogo tá seguindo, tá rolando. Ele vai lá rapidamente. Cara, isso é uma fração realmente de milésimos de segundos. E aí, gol do Cruzeiro 2-0, né? Pelo amor de Deus. 2-0 Cruzeiro no Botafogo. Aí realmente é a vaca indo pro brejo. Empurra daqui, empurra dali. Tentativa de cabeça do Igor Jesus. Isso aí, cara, é defesaça. Defesaça do Cássio. Que defesa. É que as bolas do Botafogo que foram no gol desses cruzamentos, que o Botafogo é forte também nesse tipo de cruzamento, bola pra área. O Cássio tava lá pra conferir, né? E aí no segundo tempo, teve a tentativa de substituições entre o Luiz Henrique e entre o Alan, que faz um bom jogo. Mas muito pouco do Botafogo, né? Pra um time que tava querendo virar o jogo, foi muito pouco. Pra você virar esse jogo em cima do Cruzeiro, teria que fazer muito mais. Tentativa de chute do Barreal. E o Botafogo foi se expondo no decorrer do jogo, né? Até as substituições do Arthur Jorge foram expondo um pouco mais o time, colocando o time mais pra frente. Lautaro Dias é chato, hein? E o Alan é muito bom na marcação. Lancei de falta do Danilo em cima do Matheus Pereira. Lance de falta em cima do Igor Jesus. Mão nas costas, muito falta. Cara, a bola também não queria entrar hoje, né, rapaziada? O Cássio falha nesse lance. A bola pega no William e vai pra fora. Depois um chute aí tranquilo até de defesa pro Cássio. Savarino no meio do gol. Tranquilo, só encaixou. E aí o time vai ficando nervoso, né, cara? Não vai conseguindo fazer o gol, vai ficando nervoso.
Mais uma bola aí do Savarino, tentativa aí de cabeça, mas a bola vai direto pra fora. Luiz Henrique tentou, mas não teve a direção do gol. Uma ótima intervenção do John. Um lance que ele é perigoso. E aí o Cruzeiro foi melhorando no segundo tempo, né, cara? Foi pegando mais confiança na partida. A bola aí do Igor Jesus era mais uma prova que a bola não queria entrar, mas já estava impedido também esse lance. Bandeirinha foi lá, marcou impedimento. Lance que o juiz dá falta do Igor Jesus em cima do Marlon. E agora, né, vai sair o terceiro gol do Cruzeiro. Golaço do Barreal, golaço, golaço. Pegando de primeira, castigando ali, aí, pô. Aí é complicado, aí é a qualidade individual do maluco, né? Baita golaço. Botafogo já mais cansado ainda no jogo. Bolão aí do Matheus Pereira, o Damian Soares não conseguiu encurtar o espaço. Jogo pra se esquecer do Botafogo, cara. Jogo pra ficar de aprendizado pro restante da temporada e se esquecer. Tirando o Alan e o Igor Jesus, que fez um jogo mais ou menos, mas que não conseguiu ser letal, não conseguiu aproveitar as oportunidades de gol. O jogo hoje do Botafogo pra se esquecer. E alguns jogadores que não tem mais condições do Botafogo contar. Lucas Alter, Hugo, principalmente esses dois. Um Tietê que, cara, não vem sendo útil, mas tão útil pro Botafogo, principalmente quando tem que jogar de volante da função do Marlon Freitas. E o Botafogo com a eminência, cara, precisa contratar pro sistema defensivo, precisa fortalecer a lateral direita, precisa fortalecer zagueiro ainda. Maurício, iria atrás de mais um volante no time do Botafogo. Precisa contratar um cara para ser reserva nessa função do Marlon Freitas que não tem hoje. Hoje não tem. Botafogo tem muito primeiro volante, tem o Alan, tem o Danilo, tem Gregory, mas falta um segundo volante reserva pro Marlon Freitas para brigar por posição. É isso. Fui.